Porque o Brasil é um país muito deficiente do ponto de vista de uma reflexão sólida sobre as ideias que estão em circulação. Então o que acontece? O tema do tradicionalismo no Brasil é, digamos assim, um grande solilóquio. Quem fala contra o tradicionalismo geralmente fala desde uma perspectiva progressista e, portanto, acaba por reforçar ainda mais as ideias tradicionalistas, que são elas mesmas uma reação ao progressismo. Então, eu percebi que, diante desse novo capítulo do tradicionalismo brasileiro, em que existe uma aliança entre o movimento do Monsieur Lefebvre e outros movimentos que ganharam força nos últimos tempos, era necessário que alguém dissesse uma palavra que pudesse, digamos assim, ser um contraponto sensato. Uhum. Então eu me vi nessa posição e não me esquivei como sempre, aliás, e resolvi elevar o nível do debate, né? Sim. O que eu percebi, padre? A minha conversão é recente, começou em 2020, né, de 2020 para cá, e eu comecei a estudar, comecei a, né, me aproximar, né, do tradicionalismo, porque de fato eu entendo por que muitas pessoas são atraídas, porque você fala, bom, eu quero seguir a tradição, né, então eu quero ir na fonte, né, do negócio, eu quero estar o mais perto possível da tradição. Só que teve um episódio que eu me peguei refletindo muito, né? Eu comecei a frequentar a missa tridentina e depois eu fui numa missa na Nossa Senhora do Brasil, né? O que chamam de missa nova. E aí eu fiquei extremamente incomodado na missa. E eu saí da missa extremamente incomodado. Pô, mas por que tem violão na missa, né? O que são essas músicas, né? Por que precisa ter tudo isso? E aí eu me peguei pensando, eu falei, caramba, eu não deveria estar irritado durante a missa, eu não deveria estar saindo irritado da missa, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que tem algo perigoso com esse caminho. Então, por que o senhor acha que as pessoas são atraídas pro tradicionalismo? E onde o senhor diria que estão os principais erros? Bom, acho que a primeira coisa é a seguinte, nós temos que reconhecer que nós estamos numa situação eclesial de instabilidade que perdura desde o final do Concílio Vaticano II. Uhum. Os papas reconheceram isso e nós não podemos fazer diferente. Então, por exemplo, na questão litúrgica, nós não temos assim ainda digamos, do lado de cá, do lado intraeclesial, uma resposta que seja adequada, ou seja, uma liturgia celebrada de um modo mais tradicional, com canto gregoriano, com órgão, com polifonia sagrada, etc. A execução dos ritos feitas de uma maneira tradicional. Há muita deficiência do lado de cá. Uhum. Então, o católico que se converte nos nossos dias tem uma sede de sacralidade. Então, para ele é mais atrativo ir a uma liturgia tradicional em que ele se sente conectado com, digamos assim, os 2 milênios de tradição católica. E ele não para pensar numa série de questões que estão ali embutidas, mas que não estão em cima da mesa. Por exemplo, nós somos a favor da missa tridentina. Muito bem, a missa tridentina é santa, é um rito venerável da igreja, porém a igreja tem muitos ritos litúrgicos. Qual é o sentido que tem eu absolutizar um rito em detrimento de todos os outros? E transformar esse rito numa espécie de cavalo de batalha, em que eu me refiro a ele como se ele fosse uma espécie de totem intocável, quando na verdade a igreja tem autoridade, efetivamente, de reformá-lo. Depois, pegam-se informações
desconexas, inclusive de uma mentalidade católica, como, por exemplo, o fato de que houve observadores protestantes na comissão para a aplicação da reforma litúrgica. Que falam que eram maçons também, né? Que tinha maçons. Tinha algum maçom, etc. O que, em si, não é grande coisa, porque, para nós, o que importa é o ato de aprovação papal. Essa é a mentalidade católica. Quando o Papa dá a sua aprovação, então nós cremos que ele está sendo assistido pelo Espírito Santo. Não tem sentido imaginar que ele entregue para a igreja um rito que seja herético ou heretizante. Então, essa mentalidade que está por detrás das alegações tradicionalistas não é católica e não é tradicional. Então, esse tipo de observação só é capaz de fazer quem tem um pouco mais de argúcia teológica e que consegue ir nas entrelinhas, né? Por exemplo, para observar o grande caos canônico que ali existe, uma verdadeira prática que é anárquica, que é o que eu chamo de liberalismo canônico, porque é isso, em última análise. Ou, por exemplo, problemas sérios de questões que já foram resolvidas pela Igreja, como o debate entre internalistas e externalistas no final do século XV, em que uns diziam que a validade dos ritos litúrgicos era dependente apenas de critérios internos, e outros, como os tomistas e São Tomás também, era dessa posição de critérios externos, ou seja, se um sacerdote segue o rito litúrgico aprovado, presume-se a validade. Então, questões desse tipo, que já estão resolvidas, que não são nada disputadas, acabam sendo tratadas como se fossem questões abertas. E, né, as pessoas não têm acesso a essa digamos, cultura teológica mais profunda e acabam caindo no papinho, né? Um outro exemplo, um dia desses eu vi um sacerdote tradicionalista dizendo que são 3 as línguas sagradas, né? O hebraico, o latim e o grego, porque são as 3 línguas que estão no título da cruz. Então, essas 3 línguas são sagradas. Isso é uma heresia que foi condenada pela Igreja, chamada heresia trilingüe. Foi formalmente condenada pela Igreja. Mas aquela pobre alma não sabe disso. Por que foi condenado? Foi condenado porque é absurdo você dizer que só existem 3 línguas sagradas. Ela foi condenada na época em que houve a conversão, foi perto do ano 1000, quando aconteceu a conversão dos eslavos. E aí a liturgia foi traduzida para a língua eslava. Na época houve protestos dizendo, não, isso é um absurdo, onde já se viu a liturgia ser dita em língua eslava, né? Com os eslavos, eles seguem um rito mais oriental, acho que era a Divina Liturgia de São João Crisóstomo. Não, tem que ser em grego, não pode ser em eslavo. E aí a Igreja disse, olha, isso é um absurdo, não existe língua sagrada nesse sentido, a liturgia pode ser dita em outras línguas também. O senhor acha que a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II foi necessária para esses tempos em que a gente vive? Olha, não sou eu que digo, é o próprio Monsieur Lefebvre que o diz. Há uma conferência que ele deu, mais ou menos na época do concílio, em que ele vinha de uma frente missionária, então ele percebia a necessidade de uma aproximação maior, e ele também era adepto do movimento litúrgico, que depois ele acabou, digamos assim, por rechaçar, e que via, olha, realmente é necessário algum tipo de reforma. Por quê? Como é que era a liturgia tridentina antes do Concílio Vaticano II? E, digamos, antes do movimento litúrgico, principalmente, né? O padre rezava a missa no altar e o povo aqui fazia outras coisas. Então, uns rezavam o terço, outros liam um livro espiritual, outros rezavam a via sacra, outros pegavam um missal dos fiéis e ficavam lendo aquele missal. Aí tocava-se o sino, todo mundo ajoelhava porque era hora da consagração, e depois todo mundo voltava a fazer o que já estava fazendo. Eu não sabia disso, achei que era todo mundo participando da missa da mesma forma. Só o coroinha respondia à missa.
foi o movimento litúrgico que começou com as missas dialogadas. A primeira missa dialogada foi rezada na Alemanha por um liturgista chamado Odo Kassel, em que ele ensinou os universitários, isso foi uma universidade, a responderem a missa em latim. E ele celebrou de frente para o povo pela primeira vez, no sentido de que colocou um altar de frente para o povo, né? Que é outra questão. O tradicionalista médio diz assim, não, antigamente a missa era de frente para Deus e agora é de frente para o povo. Bom, a verdade é que as duas formas sempre existiram na igreja. Por exemplo, nas basílicas papais, o altar sempre foi ad orientem, e como o Oriente está de frente para o povo, no caso, o Papa sempre rezou missa de frente para o povo. Na Basílica de São Pedro, São Paulo fora dos muros, Santa Maria Maior e assim por diante. E há muitas outras igrejas de estilo de estilo basilical, que o altar é destacado da parede de frente para o povo, porque o Oriente está naquela direção, né? Então, a ideologização dessas coisas é que transforma, digamos assim, temas que em si não deveriam gerar polêmica em polêmicos. Sim. E isso também se deve à ignorância litúrgica do lado de cá. Por exemplo, um sacerdote poderia tranquilamente celebrar a missa de tal modo que na liturgia da palavra ele estivesse de frente para os fiéis e na liturgia eucarística ele estivesse de frente para Deus, digamos assim. Por que não se faz? Eu mesmo não faço isso. Por quê? Porque há uma dificuldade, por exemplo, com os bispos de entenderem que é legítimo fazer desse modo. Não tem problema nenhum. Isso não é trair o espírito do concílio. Só que a formação litúrgica também do lado de cá é deficiente. Então, por exemplo, haveria algum problema de partes significativas da missa serem ditas em latim? Nenhum. E por que isso não acontece? Porque também há uma ideologia do lado de cá que diz assim, tem que ser em vernáculo, porque se não for em vernáculo, os fiéis não participam. Entende? Então, quer dizer, nós temos problemas dos dois lados. Sim. Ideologias dos dois lados, e quando você tem uma ideologia aqui, outra ideologia lá, ninguém se entende.